Alô, boa noite. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, uma terça-feira, para estarmos dentro da nossa proposta de trazermos o conhecimento. E hoje, boa noite, Dudu, boa noite, Patrícia. E hoje nós vamos ter aqui a presença da Roseni, ela já chegou, e para estarmos dando início aos nossos trabalhos. Deixa eu mandar o convite para ela, né? Então vamos lá. Isso. Ai, Noemi, como é que eu faço para virar aqui agora? Virar a câmera para você. Isso. Seja muito bem-vinda, Roseni, à Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Meus amigos, a Roseni, ela é de Caratinga, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e ela vai dar essa contribuição para nós hoje. Tá bom? Então nós vamos fazer a prece e passar a palavra para você. Tá bom, Rosete? Então vamos lá. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos essa oportunidade. Rogamos a proteção e o amparo para que tudo transcorra de maneira harmoniosa os nossos estudos. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então vamos lá, Roseni, a palavra é tua. Então, boa noite, Noêmia. Boa noite, irmãos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. O som tá bom, Noêmia? Tá dando para ouvir bem? Está sim. Então tá bom. Eu é que estou com delay. Então tá bom. Então, como nós estamos, né, no mês de setembro, que é um mês em que as campanhas de prevenção ao suicídio se intensificam mais, né? Então, vocês também escolheram esse mês para fazer essa campanha, para aderir a essa campanha, né? Principalmente porque no meio espírita, nós tratamos muito dessa questão de prevenção ao suicídio, até porque o espiritismo, ele nos deixa claro, né, as consequências do suicídio para a vida espiritual, né, que é a vida real. E hoje eu fui convidada a falar sobre o acolhimento que se deve dar ao suicida que tentou, mas não conseguiu, né, o suicida frustrado. E antes da gente pensar em acolhimento, seria muito importante e interessante nós compreendermos os motivos que levam alguém a desistir da vida, né? Porque só tendo essa compreensão é que a gente vai ter um entendimento de como agir, de como ajudar. E as causas, elas são muito diversas, mas nós temos aqui algumas que são o medo de enfrentar alguma situação difícil. Às vezes a pessoa está vivendo um momento que ela não sabe como resolver e ela não vê na frente uma saída para aquela situação. Então ela acha que recuar, que sair de palco é a melhor saída para ela, é a melhor escolha, né? E não é.
é uma escolha equivocada. Mas esse medo de alguma situação difícil, de enfrentar alguma situação, é uma das causas de suicídio. Problemas financeiros também são tidos como causas de suicídio. Muitas pessoas, há pouco tempo atrás, nós vimos um caso que aconteceu, se eu não me engano, no sul do país, né, onde um homem matou toda a família e logo em seguida se suicidou. E a comunicação dele dizia que o problema dele era todo financeiro. Parece que ele teve uma falência financeira e acabou gerando esse desequilíbrio emocional nele que o levou a cometer esse gesto tão equivocado e tão triste, né? Doenças graves. E essa questão do medo das doenças graves parece até uma certa incoerência, né? Porque a pessoa descobre que está com uma doença muito grave, que possivelmente vai morrer, pelo medo de enfrentar aquela situação, ela provoca antecipadamente o próprio desencarne, né? Então, assim, poxa, se matou por medo de morrer. Mas, na realidade, o abalo psicológico pelo qual a pessoa é tomada que acaba causando aquela situação de desespero, onde a pessoa nem reflete direito sobre o que está fazendo, né? Decepções. Infelizmente, algumas pessoas estruturam a própria vida, a própria felicidade em cima de outras pessoas. Colocam toda a sua vida, o motivo da sua existência em cima de outras pessoas. E quando descobre que aquelas pessoas não eram, de fato, aquilo que foi idealizado, elas sofrem uma decepção tão grande e, por conta disso, muitas desistem da vida. E a gente também vê isso por aí, né? São os casos de pessoas que tiveram relacionamentos amorosos rompidos e ficaram numa tristeza tão grande que optaram pela porta equivocada do suicídio, né? Morte de pessoas amadas também é uma outra causa que leva ao suicídio. Tem pessoas que... Eu conheço um caso mesmo de um jovem, era casado, tinha uma vida financeira até equilibrada, tinha um emprego que dava a ele uma condição tranquila de viver com a esposa, mas quando ele perdeu a mãe dele, ele não deu conta de aguentar aquela dor e acabou recorrendo ao suicídio, né? Então, a morte de pessoas amadas também leva algumas pessoas ao suicídio. Aqui, dentre essas causas também, nós devemos nos lembrar dos vícios, porque vícios de substâncias que às vezes tiram o controle, o equilíbrio emocional da pessoa, a capacidade da pessoa de raciocinar sobre algo, né? E aí a pessoa acaba também se equivocando e recorrendo ao suicídio. Depressão, o mal do século, né? Nós lutamos tanto aí, fazemos tantas campanhas combatendo a depressão, tratamentos magnéticos, né? Passes magnéticos para ajudar no tratamento de depressão. E a depressão, tanto quanto outros transtornos mentais, também acaba causando o suicídio, né? Agora, se a gente parar para pensar sobre essas situações, todas essas causas possíveis, né, de suicídio que eu listei aqui, todos nós vamos pensar o seguinte: poxa vida, né? A maioria de nós enfrenta esse tipo de situação e não recorre ao suicídio, graças a Deus, né? Já que alguns recorrem, imagine se a maioria de nós recorresse ao suicídio enfrentando essas situações aqui. E são situações que ao longo das nossas vidas nós enfrentamos, às vezes mais de uma, às vezes até todas. Tem pessoas que têm uma vida complicadíssima e não recorrem ao suicídio. Qual a diferença? Por que que alguns têm a estrutura para suportar e outros não têm essa estrutura, né? Há um tempo atrás eu assisti, muito entristecida, um vídeo de um jovem que recorreu ao suicídio, jovem mesmo. E ele fez um vídeo para a família e para os amigos se despedindo. Gente,
Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu vou ali na padaria, daqui a pouco eu estou de volta. É, a sensação que ele passou foi essa. Porque para ele era como se ele não estivesse fazendo nada de grave. No entendimento dele, e conforme as próprias palavras, ele acreditava que estava pondo fim a uma dor insuportável. Porque ele disse que o vazio nele era tão grande, que ele não encontrava nada mais que desse a ele prazer. E a única coisa que ele queria era acabar com aquele vazio. E na crença dele, né, ele acreditava que morrendo aquele vazio se acabaria. Então ele não tinha a consciência das consequências reais que viriam após aquele ato, né? Bom, como espíritas, nós conhecemos, além destes componentes que eu falei aqui, que são causas prováveis, né, de suicídio, e até registradas em cartas que os suicidas deixam, né, nós temos conhecimento de um outro componente, que é o da influência espiritual, né, as obsessões. E graças a Deus, essa questão das influências espirituais, isso está sendo mais respeitado hoje em dia, até mesmo pela ciência médica, né? Porque nós sabemos que a medicina já catalogou naquele Código Internacional de Doenças, o CID, ele existe o CID 10F44.3, que é estados de transe e possessão, ou seja, a influência espiritual, né? Então, é bom, porque é através de pequenas coisas assim que a medicina vai aprendendo a dar mais atenção às questões espirituais, né? E um dia nós haveremos, a medicina haverá de chegar ao ponto de tratar o ser como um ser integral, e não apenas como a matéria física, né? Afinal de contas, o Espiritismo nos ensina que todo o mal que nos atinge fisicamente, a origem dele é daquilo que nós temos registrado nos arquivos do perispírito. Então, há de se tratar corpo e espírito também, que é onde estão as causas, né, dos males. E aí o que acontece? Quando uma pessoa tenta o suicídio e fracassa e não consegue, aí já começam aqueles comentários maldosos, desrespeitosos, que demonstram total falta de empatia do ser humano. Ah, faz isso para chamar a atenção. Se quisesse morrer mesmo, já tinha feito. Gente, isso é muito triste. Quando a gente ouve uma pessoa que desistiu da própria vida fazer esses relatos, eu fico imaginando a dor da pessoa. E nós temos que dar atenção a cada tentativa de suicídio. Porque quem tentou uma vez pode tentar outra e acaba conseguindo. E nós conhecemos, assim, diversos casos de pessoas que ninguém imaginava que fossem capazes de se suicidar. Porque aparentemente, externamente, eram pessoas de bem com a vida, tranquilas. Mas porque ninguém se aprofundava em conversar, ninguém se preocupava em ter aquele diálogo de amizade, aquela coisa profunda, em ver o que é que de fato a pessoa traz na alma. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas, elas julgam muito pela aparência, pelo exterior. Quando olha uma pessoa, às vezes a pessoa é uma pessoa bonita, é uma pessoa bem vestida, é uma pessoa arrumada, então as pessoas já dizem assim, ali é poderoso ou poderosa, ali não tem problema. Ninguém sabe o que vai no íntimo da pessoa, no íntimo do ser humano, não é verdade? Então nós temos que dar atenção a toda ameaça de suicídio. E quando eu estava fazendo as minhas pesquisas para essa live aqui, eu vi um estudo muito interessante, porque esse estudo
são pessoas que foram socorridas, né, e não conseguiram concretizar o suicídio, relatando o que é que elas ouviam quando eram socorridas. E aí, eu copiei aqui exatamente como as pessoas disseram. Então, teve suicida frustrado que disse assim: as pessoas falam que é manha, que é falta de serviço. Outras pessoas falam assim: não é possível, tanta coisa para a gente fazer e tem que parar para socorrer quem quer morrer. Tem que fazer lavagem, que frescurada. Dá até vontade de matar de verdade. Outro comentário: isso é sem vergonhice. Eu fico pensando, meus irmãos, que benefício quem faz esses comentários pode achar que palavras tão hostis, que comentários tão hostis pode ter sobre quem desistiu de si próprio, quem desistiu da própria vida. Não é possível que as pessoas acreditem que esse tipo de comentário, né, tão crítico, tão sem empatia, tão sem caridade, sem fraternidade, possa fazer com que a pessoa ache que a vida vale a pena. Olha como nós temos que estar atentos às palavras, não é mesmo? Por quê? Porque o suicida, ele é aquela pessoa que desistiu de si próprio, que desistiu da vida. Então, não adianta palavras amargas, tratamento de choque. Tratamento de choque só vai dar a ele a certeza de que morrer é a melhor saída, né? Outros depoimentos de suicidas frustrados que eu recolhi. Você é bonita, é nova. E aí a pessoa relata que assim que ouviu essa frase, ela emudeceu, não tinha mais o que falar. Porque ela não queria morrer, não é pela beleza e nem pela idade. Era pelo estado íntimo dela. Então quando a pessoa diz assim, você é bonita, você é nova, não acrescentou nada à necessidade do suicida de se apegar à vida. Porque mesmo sendo novo e bonito, ele havia desistido da vida. Então isso não acrescenta, né? Outra frase que um suicida frustrado relatou: você não tem juízo, não? Vaso ruim não quebra. Entra na frente de um trem. Remédio não mata, melhora. Olha, gente, esses comentários chocam, né? Bom, a equipe médica que age, né, com esse descaso, né, ela acaba só contribuindo para que o suicida se desincompatibilize mais com a vida. Uma outra suicida relatou que eles são tratados com descaso, deixam a gente jogado, fazem comentários entre eles, riem. No dia que fizeram a lavagem, falaram: tá doendo? Na hora de tomar os remédios não doeu, né? Os profissionais de saúde, meus irmãos, eles não podem, nem devem, de maneira alguma, demonstrar tamanha frieza diante do sofrimento alheio. Não é assim que se acolhe alguém que tem uma dor que é maior do que o amor próprio dela, que sente um vazio que é maior do que tudo o que ela vê, do que todos com quem ela convive. Porque a dor da pessoa que busca o suicídio, ela é maior do que tudo. E é isso que nós temos que analisar, que compreender, para poder acolher e auxiliar, né? Se naquele instante ali que a equipe médica está socorrendo um suicida frustrado, ela age dessa forma e ali vai se iniciar um tratamento, porque a pessoa que tomou algum tipo de veneno, por exemplo, vai ter que voltar diversas vezes ao ambiente hospitalar para cuidar das sequelas daquilo, né? Como que a pessoa vai querer voltar depois de ouvir esses comentários frios, maldosos, desrespeitosos? A pessoa não vai voltar para se tratar. Então, até nesse momento, é necessário saber acolher. O acolhimento ao suicida frustrado não é só por parte da família,
Não é só por parte dos amigos, é por parte dos profissionais da saúde que socorreram, é por parte dos colegas de trabalho, é por parte de todos. Certa vez eu ouvi uma amiga minha dizer assim que sempre que ela ouvia que alguém que fosse por um segundo ela havia conhecido cometeu suicídio, ela se perguntava, será que naquele momento que eu estive com aquela pessoa não havia nada que eu pudesse ter dito para dissuadi-la disso? E quando essa minha amiga me falou isso, eu fiquei pensando, poxa vida, como nós devemos ter responsabilidade com aquilo que falamos, com a forma como tratamos as pessoas. O mundo é um mundo tão corrido, as nossas vidas são tão corridas. Às vezes nós temos aquele amigo que manda uma mensagem para a gente e a gente já pega o celular e fala assim, ah não, nossa, pessoa chata, todo dia fica mandando mensaginha, todo dia fica mandando bom dia, que coisa chata. Gente, será que a pessoa não está necessitando de se sentir acolhida, de se sentir amada, de se sentir querida? O que nos custa retornar um bom dia? O que nos custa tratar com educação qualquer pessoa com quem nós cruzamos pelas ruas? Tratar bem uma pessoa com quem você se encontra, com quem você conversa, uma pessoa que te atende no comércio, uma pessoa em qualquer lugar, em todos os lugares nós lidamos com o ser humano. Nós sempre vimos o exterior da pessoa, mas o íntimo, ninguém sabe como ele está. E às vezes, uma palavra que foi maldita, um comportamento ofensivo, desrespeitoso, ou a simples falta de atenção pode dilacerar alguém que já está no caminho da dilaceração. Então a gente tem que ter muita atenção no convívio com as pessoas, no tratamento com as pessoas. Nós não devemos, é claro, ficar com aquela preocupação, ah, mas e aí, eu vou ter que viver como quem está pisando em cascas de ovos? Não, isso é uma questão de transformação íntima, isso é uma questão de reforma íntima. Nós temos que aprender a tratar com respeito e educação a todas as pessoas com quem nós convivemos. E quando a gente aprender isso, nós não vamos mais ter que fazer força sobre nós para agir assim, porque vai ser algo natural que não vai nos custar nada. Então é uma questão de reeducação do ser, de transformação do nosso íntimo, né? Daí vem a família. A pessoa tentou suicídio, foi socorrida, passou por toda essa situação lá, né, pelos atendentes da área de saúde, e aí a pessoa volta para casa. Como é que a família deve agir com esta pessoa, né? Primeiro, sem julgamentos e sem cobranças. A família costuma muito dizer, você não me ama, se você me amasse, você não teria tentado isso. Gente, como exigir amor de uma pessoa que não tem amor por ela própria? Vamos refletir sobre isso. Se a pessoa não ama a própria vida, é claro que ela pode ter sim uma consideração, ela pode ter sim uma afinidade, mas ela está anestesiada. As emoções da pessoa que desistiu da vida estão anestesiadas, ela não sente aquilo. Então é uma cobrança que só vai aumentar a dor, porque a pessoa vai dizer, vai pensar assim, poxa, eu deveria sentir isso, eu deveria ter me preocupado com isso e não me preocupei, quer dizer, realmente, eu estou toda errada. Então vejam como que é o psicológico desta pessoa antes de falar uma frase, uma cobrança dessa, né? Qual que é o papel da família? Acolher. Acolher. E o que é acolher? Acolher é oferecer refúgio, proteção, conforto, abrigar, amparar. Isso é que é acolher, né? Mas acolher é muito mais do que somente aceitar a pessoa de volta em casa.
você vai ter que se dedicar um pouco mais para ajudar aquela pessoa a se fixar novamente com interesse pela vida. O acolhimento da família e a intervenção médica devem acontecer imediatamente. Por quê? Porque os casos de reincidência ocorrem logo nos primeiros meses após a tentativa de suicídio, tá? E como que deve ser esse acolhimento? Como que nós devemos acolher o suicida frustrado? A primeira coisa é a empatia, é a gente se colocar no lugar da pessoa para conseguir compreender as necessidades dela e um pouco da dor dela, né? Devemos também ter cuidado no que falamos e no que fazemos. Como eu disse agora há pouco, você cobrar, se você me amasse, você não teria feito isso. Não é algo sábio de se dizer a uma pessoa que desistiu de si própria, né? Administrar os próprios sentimentos, porque nós vamos ter que trocar um pouco da emoção pelo nosso lado racional. Porque se nós não estivermos íntegros emocionalmente, inteiros, nós não vamos conseguir ajudar aquela pessoa que está com o seu emocional todo despedaçado, não é verdade? Buscar uma conversa com a pessoa, assim, de forma mais reservada. Às vezes se faz aquela reunião, coloca a pessoa no meio da família toda e quer saber por que... Não, gente, isso é constrangedor, isso é assustador. Então, uma coisa mais íntima, mais reservada, vai ajudar mais a pessoa a se abrir, né? Saber ouvir. Saber ouvir é muito importante. Quando nós fazemos o atendimento fraterno na casa espírita, a primeira coisa que a gente aprende quando vai, né, ser treinado para atendimento fraterno é saber ouvir. Porque saber ouvir, meus irmãos, é ouvir sem julgamentos, sem expressões condenatórias, né? Sem interrupções que às vezes custa tanto para a pessoa se abrir e aí você fica lá interrompendo o tempo todo. Então, saber ouvir é muito importante. Ser gentil com a pessoa. A pessoa já está tão maltratada, ela necessita da sua gentileza. Agradecer a confiança é muito importante. Você demonstrar para a pessoa o quanto você se sentiu honrado com a confiança que ela depositou em você, abrindo para você algo que ela traz no íntimo, na própria alma, né? Isentar a pessoa de culpa. Por quê? Porque o suicida, ele não está sob o domínio, né, das suas emoções, da sua capacidade total de racionalização. Aquela pessoa, ela está com esse lado comprometido, ela não está refletindo de forma clara. Então, não culpe a pessoa, né? E esclarecer todas as dúvidas que a pessoa tiver. Agora, além de saber o que fazer, nós temos que saber também o que nós não devemos fazer, né? Então, como eu já falei, interromper a conversa, a pessoa está ali, começa a se abrir, você vai ficar interrompendo. Não, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa botar para fora. Porque um pensamento vai se amarrando a outro, que se amarra a outro, e dali a pouco vai ficando mais fácil até para a própria pessoa, se ouvindo, compreender a própria dor. Evite interromper, ouça, e apenas intervenha quando ela de fato tiver concluído, né? Evite ficar muito chocado ou muito emocionado diante da narrativa. Serenidade. Serenidade. Esse é o tom certo, né? Não diga que está ocupado, porque aí você vai estar demonstrando para a pessoa que você tem coisas mais importantes a fazer do que compartilhar, auxiliar ela nesse momento de dor. Não diga que está ocupado. Arranje um tempo, dedique-se à pessoa. Não faça comentários invasivos e não faça perguntas indiscretas. Ouça e entre apenas naquilo que a pessoa te permitir, porque senão ela não vai se sentir à vontade para novamente conversar com você, a partir do momento que você fizer perguntas e comentários muito indiscretos, né? Então é importante também, depois de tudo isso, acompanhar a pessoa mais de perto.
e ficar atento às coisas com as quais ela tem contato, né? Produtos químicos, remédios, instrumentos cortantes. É importante a gente ficar atento a isso. Bom, mas além de todos esses cuidados que nós falamos, agora nós vamos chegar na parte que é a que eu considero a mais importante. Nós devemos usar, né, o tratamento médico, o aconselhamento, o acompanhamento familiar, psicológico, tudo. Mas, meus irmãos, nós espíritas temos no espiritismo o maior remédio contra o suicídio. E cabe a nós, espíritas, espalharmos esse remédio. Só que muitas vezes nós somos omissos, me perdoem falar isso, mas eu falo porque eu lido com isso. E eu sou uma pessoa que eu procuro divulgar o espiritismo ao máximo, e muitas vezes eu esbarro no comodismo do espírita. Às vezes você recebe ali 20 mensagens durante o dia, né, dos seus companheiros dali de espírita. Quantas mensagens destas são espíritas? Olha aí no seu celular, observa bem no seu celular e você vai ver como eu estou com a razão. Ah, são vídeos engraçados, são vídeos de piada, né? São vídeos que, ótimo, eu também adoro receber e ver vídeos engraçados. Mas será que a gente não pode, durante o nosso dia, divulgar pelo menos um vídeo com mensagem espírita? Será que nós não podemos, cada um de nós, se cada um de nós se divulgar uma mensagem espírita por dia, nós vamos estar divulgando, espalhando esses ensinamentos que são capazes de curar a alma. O espiritismo faz isso por nós. Os ensinamentos espíritas, eles ajudam a pessoa a olhar a vida de uma outra perspectiva, a olhar a dor e o sofrimento com uma outra perspectiva, de um outro ângulo, do ângulo daquele que conhece as leis de causa e efeito, daquele que sabe que a cada um será dado conforme a sua obra, daquele que sabe que a vida não está restrita ao período que corresponde entre berço e sepultura, que ela vem de antes do berço, que ela prossegue para além da sepultura. Então é isso que o Espiritismo nos mostra. Isso nos enche de esperança, isso nos enche de força, isso nos enche de coragem, nos dá fé. Nós passamos a visualizar um futuro. Nós sabemos que a dor aqui vai passar e que nós haveremos de ser felizes no futuro, a depender de como nós reagimos aqui ao que nos causa dor. Então, nós temos todo esse conhecimento e não repartimos por quê, meus irmãos? Nós vamos fazer como aquele servo que recebeu um talento e escondeu? Olha que nós vamos ter que prestar contas a Deus desse talento que Ele nos concedeu. E eu espero sinceramente que na hora da nossa prestação de contas, nós possamos dizer, Senhor, eis aqui o talento que o Senhor me concedeu e aqui o talento que eu ganhei com Ele. Porque a gente ter que dizer para Deus assim, eu tive medo, eu tive receio, tem preconceito contra o espiritismo, eu tinha medo das pessoas me ignorarem, das pessoas me ofenderem. Deus não vai aceitar isso. Deus não vai aceitar essas justificativas. E nós mesmos vamos nos sentir e nos carregar com a culpa. Então, nós não podemos agir assim. Até porque nós devemos nos recordar que somos nós os trabalhadores da última hora. E esta é a última hora. Então é muito importante que nós saibamos que a nossa contribuição na divulgação da doutrina espírita é o que vai auxiliar na melhora desse momento. Não é verdade?
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14, Allan Kardec diz assim: a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E o que é que dá essa calma, essa resignação? O conhecimento da doutrina espírita. Há uma pesquisa que foi feita na Universidade de Patos de Minas e foi publicada na revista Psicologia e Saúde em Debate no ano de 2019. E eu fui ler a conclusão desta pesquisa. E olha que interessante, um trecho da conclusão que diz respeito ao nosso espiritismo. Ficou evidente também que a religião espírita pode sim auxiliar na prevenção do suicídio, pois se acredita que, com o espiritismo, a esperança do indivíduo se renova, tornando-o mais forte e resguardado quanto ao ato. Por quê? Porque nós sabemos das consequências do suicídio. Nós sabemos o que sofre, o que passa o suicida. Nós temos os ensinamentos que estão lá no Livro dos Espíritos, nós temos as obras espíritas, né, que narram fatos assim. A que eu escolho até para sugerir a leitura a todos vocês que queiram conhecer de forma mais profunda, Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, porque ali conta o caso, né, de alguns suicidas e toda a repercussão na vida espiritual daquele que cometeu suicídio. Humberto de Campos também tem uma entrevista muito interessante, algumas entrevistas muito interessantes com suicidas, né? Como, por exemplo, Judas, como, por exemplo, Marilyn Monroe. E ele conta o caso de uma senhora de 30 anos que cometeu suicídio por ciúme do marido. E com toda aquela qualidade de narrativa de Humberto de Campos, ele descreve as sensações dela após a morte do corpo físico, porque ela sentiu tudo. Ela via o filho chorar, o marido chorar, ela sentiu quando pegaram o corpo dela, colocaram dentro do rabecão, ela sentia o balanço do rabecão andando pelas ruas, sentiu quando fizeram a autópsia no corpo dela, ela descreve tudo. E é importante a gente divulgar isso, para que as pessoas tenham consciência do que é que elas vão enfrentar no plano espiritual. E há também a questão do suicida indireto, que é aquele que não busca a morte porque quer morrer, mas trata a vida com descaso, com desprezo, né? Esse também sofre. E essa narrativa a gente pode encontrar no livro Nosso Lar, quando o André Luiz descreve os 8 anos que ele passou ali, né, no umbral grosso, porque foi recebido no plano espiritual como um suicida por causa do descaso dele com a vida, com o templo do corpo, né? Então, meus irmãos, nós temos muita fonte para a gente poder aprender, para a gente poder se informar, mas não é só aprender e não é só informar e guardar essa luz, esconder essa luz, não. Nós temos que divulgar, nós temos que falar, né? Que permitir que o Espiritismo seja conhecido por um número maior de pessoas. E vamos lembrar daquela frase, a maior caridade que se pode fazer com o Espiritismo é a sua divulgação. Bom, o que eu preparei para falar foi isso. Eu espero que, de verdade, vocês tenham gostado, né, dessa pequena fala sobre a questão do acolhimento ao suicida frustrado, né? E se a Noêmia quiser conversar mais alguma coisa... Roseli, é muito interessante, é igual você falou, é buscar auxílio de um profissional
para ajudá-la a se conduzir diante de uma situação dessa, né? Porque é como se desenvolve muita coisa, Sim. não é tão simples, né? E realmente o descaso, você trouxe a questão do descaso com a pessoa, né? É muito triste. Mas a gente compreende, falar desse assunto é um pouco difícil. É porque é um pouco de tabu também, né? As pessoas evitam falar sobre isso, né, Noêmia? Sem sombra de dúvida. É igual vários outros assuntos, né? Mas o mais importante é buscar informação. Isso. Nós temos várias fontes, já é considerado uma questão de saúde pública, então tem os CRAS, tem o CVV, que faz um trabalho também excelente de apoio à família, né? Então eu creio que a questão é essa mesmo, buscar informação. Pois é. E a nós gente também... aqui estamos trazendo informação. Pois é, e quanto mais a gente divulgar essas informações, melhor, né? E a gente tem que lembrar também que a terapêutica espírita é muito importante, né? No caso da pessoa que recorre ao suicídio, nós temos os passes, a água fluidificada, e talvez seja até o caso de uma desobsessão também, porque a gente sabe que a influência espiritual, né, também acaba interferindo sobre a vontade da pessoa, né? Pois é, tem um livro, Dramas da Obsessão, aonde que relata 3 casos de obsessão com essa tendência de levar a pessoa ao suicídio. Uhum. Então, este livro ele traz também como essa questão no processo de vingança de um espírito, né, de uma vida passada, vai dentro dessa questão. Mas mostra também que a misericórdia divina está ali do lado, para que a gente alcance êxito e não vá. Porque nós reencarnamos para fazer o melhor. Isso mesmo. Mas é isso. Você tem mais alguma coisa? Então, eu gostaria de dizer às pessoas que se você está com alguma tristeza, se você está perdendo o prazer pela vida, o amor pelas coisas que normalmente sempre te despertaram amor, presta atenção. São sintomas, né, de que algo está mudando em você. Então, não deixa isso crescer. Procura ajuda, conversa com alguém. Se você não quiser conversar pessoalmente com alguém, tem o CVV, né, que é um número que a pessoa liga e ali ela consegue trocar ideias, socorro com alguém. Você pode também procurar uma casa espírita. O atendimento fraterno nas casas espíritas sempre ajuda muito também, né? Procure a terapia da oração. Por quê? Porque quando você começa a orar com o coração, com vontade,
você começa a buscar essa força que precisa para resistir, para criar ao redor de você uma proteção contra as influências dos espíritos sofredores. Então, tudo são coisas que a gente pode fazer para evitar que o mal cresça em nós, né? Mas, principalmente, lembra que a vida sempre vale a pena. E por mais difícil que ela seja, ela é exatamente o que nós precisamos ter para poder evoluir, né? Roseni, outra coisa também muito interessante é a questão da doença mental, que é outra questão que tem muito preconceito. Pois é. Então, Exatamente. as pessoas não gostam de buscar tratamento. E aí, dentro dessa questão da doença mental, ela pode sim entrar por esse caminho. Também. Né? Então, a gente. Por quê? Nós temos que quebrar essa resistência. Porque, da mesma forma que a pessoa tem um problema de coração, tem um de diabetes, a doença mental é a mesma coisa. Exatamente. Então, por quê? Porque muitos casos a pessoa também tem questão de doença mental e muitas vezes não faz tratamento. Uhum. É verdade. Então, nós temos que estar sempre buscando todos os recursos. Exatamente. Toda ajuda sempre é boa, né? Agora, o evangelho terapia, esse é maravilhoso, né? trabalho no bem, Esse é maravilhoso. É uma questão que ajuda bastante. Concordo. Pois bem, nós agradecemos. E dentro desse trabalho de divulgação, você quer falar do seu trabalho que você faz de divulgação? Sim, eu tenho um canal no YouTube que se chama Universo Espírita com Roseni. Eu tive que colocar o com Roseni porque são muitos Universo Espírita que tem no YouTube, né? Então eu gostaria de convidar os amigos para acessarem lá no YouTube o canal Universo Espírita com Roseni, se inscrever. Eu tenho lá, acho que 128 vídeos, né? Por enquanto, porque eu estou sempre postando vídeos diferentes, vídeos novos, com todos os temas abordados totalmente sob a ótica espírita. O canal não é monetizado, é um canal que visa única e exclusivamente a divulgação do espiritismo. Então, quem puder entrar lá, se inscrever, compartilhar os vídeos, vai estar colaborando, né? E nós fazemos uma live também no canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes, né, pelo Facebook, Sebem Caratinga, toda semana às 19 horas, até a Noêmia também participava dessas lives, deixou a gente, né, Noêmia? Toda sexta-feira, às 19 horas, as nossas lives. Pois é como se diz, eu vim com Jesus, sai de Caratinga, vim com Esmeraldas. Porque a Fraternidade Espírita Jesus Amigo é de Esmeraldas. Que bom. É uma cidade, região metropolitana de Belo Horizonte. Que bacana. Então a gente vai conhecer. Depois você vai para outro, fica outro tempo. Tá ótimo. Mas para deixar que nós vamos aparecer lá. Tá bom. Então, meus amigos, é isso. Vamos dar esse apoio para a Roseni, para que ela sinta cada vez mais incentivada a produzir vídeos, porque não custa nada para a gente ir lá e conhecer, né? Ô, Noêmia, então, Roseni, oi. Hoje eu estava conversando com os amigos e nós tomamos uma decisão muito bacana e que eu gostaria até de passar para você, porque eu acredito que você também poderia fazer isso aí.
nós vamos fazer uma arrecadação de livros espíritas, livros usados, para a gente criar um momento em que a gente possa distribuir esses livros gratuitamente, né? Então, alguns livros menores, de leitura mais rápida, né, a gente pretende deixar espalhados, por exemplo, por praças, por bancos e tal, lugares assim. Os outros a gente pretende montar uma barraca em algum ponto central para poder distribuir a quem de fato quiser, aqueles, né, mais grossos, de leitura mais dedicada. Então, quem quiser, porque isso é uma forma de divulgar o espiritismo também, né? Quem sabe você não faz essa campanha aí também. É uma sugestão. Nós vamos, o Murilo, que é o responsável pela fraternidade, elabora esses movimentos. Pois é, isso é bom. O pessoal do Jesus Amigo está muito movimentado. Pois é, dá para planejar agora e fazer em outubro, que é um mês tão importante para o espiritismo, né? Pois é. Nós vamos colocar na agenda. Então tá. Então, Roseli, nós estamos muito agradecidos, esperando que você volte mais vezes em 2023. Você possa estar junto com a gente. Porque agora eu já tomei posse dessa reunião de terça-feira. Então, já estou me sentindo como se diz, da fraternidade dos amigos. Então, faz a prece final para nós. Okay. E muito obrigada, já. Eu tenho certeza que o pessoal está te abraçando também. Obrigada. Gratidão, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de termos contato com essa revelação maravilhosa do Espiritismo, que muito nos ensina, que muito tem nos auxiliado na nossa caminhada evolutiva. Dai-nos forças e coragem, Senhor, a fim de que sejamos divulgadores dessas lições, que possamos contribuir com a evolução do planeta, divulgando os ensinamentos do seu Consolador. Abençoe a cada um dos irmãos que estão assistindo a este vídeo. Abençoe a Casa Espírita que abriu esse espaço. Abençoe a todos nós que aqui nos encontramos em prece. Que o Senhor possa estar sempre presente em nossas vidas e, principalmente, Jesus, que nós sejamos sempre dignos da sua presença entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço.